Quando o coração se fecha para Deus, o amor ao irmão começa a desaparecer. Esta é uma verdade que atravessa toda a história da humanidade, desde seus primórdios. E nunca foi tão evidente quanto na trágica história de Caim e Abel, dois irmãos, dois caminhos, dois destinos. Hoje vamos mergulhar juntos nesse episódio marcante, não apenas como um relato antigo, mas como um espelho que revela o drama de cada ser humano que precisa escolher entre a luz e as trevas, entre a fé e a inveja, entre o amor e o ódio. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva deram início a uma nova etapa da história humana. Era um mundo ainda intocado, porém agora separado da comunhão direta com Deus. Nesse novo cenário, nasceram dois filhos, Caim, o mais velho, e Abel, seu irmão caçula. A Bíblia os apresenta de forma simples, mas com profundidade simbólica. Caim tornou-se lavrador, trabalhando com a terra. Abel era pastor de ovelhas, cuidando do rebanho. Dois modos de vida, dois tipos de relacionamento com a criação e, como veremos, com o próprio Criador. Chegado o tempo de oferecer sacrifícios, ambos levaram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu frutos da terra, Abel levou os primogênitos de seu rebanho e sua gordura. A Escritura afirma que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? O texto não deixa claro de imediato, mas a chave está no coração daquele que oferece. Hebreus 11, no Novo Testamento, afirma que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor por causa da fé. Foi essa disposição interior, de confiança, gratidão e sinceridade, que tornou sua oferta agradável. Diante dessa rejeição, a reação de Caim revela o que já havia em seu interior. Ele ficou profundamente irritado e seu semblante caiu. O próprio Deus se aproximou dele dizendo: por que estás irritado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Gênesis 4, 6, 7. Deus não apenas questiona, mas instrui. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui vemos uma verdade fundamental: Deus nunca abandona o pecador sem antes o advertir. O Senhor enxergava o que estava surgindo no íntimo de Caim, um ressentimento crescente, alimentado por orgulho e inveja. Mesmo diante da advertência divina, Caim não se rendeu à correção. Ele preferiu calar-se diante de Deus e alimentar sua mágoa. Foi então que chamou Abel ao campo. Podemos imaginar a cena: dois irmãos andando lado a lado, como tantas outras vezes. Abel confiava em seu irmão. Talvez conversassem sobre o trabalho, talvez o silêncio reinasse. Mas dentro de Caim, um plano sombrio se desenhava. E ali, longe dos olhos de todos, ele cometeu o primeiro assassinato da história. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. A voz de Deus rompeu o silêncio. Onde está teu irmão Abel? Caim respondeu com indiferença e frieza: não sei, sou eu o guarda do meu irmão. Mas o Senhor replicou: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É impossível não sentir o peso dramático desse momento. O sangue inocente de Abel se torna símbolo de todas as injustiças cometidas entre irmãos, de toda a violência nascida da inveja, de toda a guerra provocada pela soberba de querer ser melhor, de querer ocupar o lugar do outro. O pecado, como previsto, trouxe consequências. Deus declarou que a terra não mais daria força a Caim, ele se tornaria errante e fugitivo sobre a face da terra. O lavrador perdia sua conexão com o solo, o irmão perdia o vínculo com a família. Mas mesmo diante do castigo, há algo surpreendente. Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Ainda no ato da justiça, brilha a misericórdia. Deus poupa o pecado, não por conivência, mas para abrir espaço à possibilidade da conversão. Caim, agora marcado, carrega a lembrança de seu crime, mas também o convite para voltar a Deus. Há uma cena imaginária que gosto de refletir. Certa vez um ancião
Simeão perguntava aos seus discípulos: quando começa a noite? Um respondeu: quando não se consegue mais distinguir uma árvore de uma pessoa. Outro disse: quando o azul do céu se confunde com o negro das sombras. O ancião então respondeu: não, a noite começa quando não conseguimos mais reconhecer no outro o nosso irmão. Caim entrou nesta noite interior. Ele viu em Abel um rival, não um irmão, e é isso que o pecado faz. Ele nos aliena, não apenas de Deus, mas também do próximo. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a sensibilidade de reconhecer o outro como dom. Em um diálogo entre dois jovens, poderia surgir uma conversa como esta: você sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Talvez fosse porque Abel deu o melhor que tinha. Caim agiu com indiferença. Não foi pelo que trouxeram, mas pelo coração com que vieram. Às vezes penso: será que eu também não lembro Caim? Quando invejo alguém, quando sou indiferente. Todos nós temos um Caim dentro de nós. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus que nos adverte. Ele fala, mas nem sempre escutamos. E mesmo quando erramos, ele marca, mas não abandona. Isso me faz pensar o quanto Deus é paciente. Em outra cena, uma mãe e seu filho conversam após lerem juntos essa história. Mãe, por que Caim ficou tão bravo com Abel? Porque ele queria ser aceito, mas não quis mudar o seu coração. Em vez disso, sentiu inveja. É como quando fico com raiva do meu irmão, porque ele ganha elogio e eu não. Sim, meu filho, mas lembra do que Deus disse? Que o pecado fica à porta, esperando, mas que a gente pode vencê-lo. Então eu posso escolher ser como Abel? Sim, sempre podemos escolher ser do lado do amor. O que essa trágica narrativa nos revela é a capacidade humana de rejeitar a Deus por orgulho, de destruir laços por inveja e, ao mesmo tempo, a incansável disposição divina em nos oferecer uma nova chance. Abel nos ensina a amar a Deus com sinceridade. Caim, ainda que tenha falhado, nos alerta do quanto precisamos vigiar o coração. A Bíblia não esconde os erros humanos, porque deseja revelar a grandiosidade da graça. Nossa geração ainda vive os ecos desse primeiro crime. As inúmeras faces da violência têm sua raiz na recusa de reconhecer o outro como irmão. Onde falta relacionamento com Deus, falta amor verdadeiro. As famílias se fragmentam, as amizades se destroem, as nações guerreiam, porque perdemos o senso de fraternidade que nasce do Pai comum. Mas se voltarmos a ouvir a voz de Deus, se abrirmos o coração à palavra, ainda podemos trilhar outro caminho. Por isso, que esta história não nos seja apenas um relato triste do passado, mas um alerta vivo. O pecado está à porta. Sim, ele nos espreita todos os dias. Mas é possível resistir, é possível vencer. A escolha é nossa, e Deus continua falando, mesmo quando caímos. Ele nos busca, nos exorta, nos consola. O Criador não desiste da criatura. Ele olha para o coração e espera que nele renasça o amor. Que essa palavra hoje nos leve à oração, ao silêncio interior e ao desejo sincero de conversão. Que diante de cada decisão onde o pecado sussurra, escolhamos escutar a voz do céu. Que diante de cada irmão, possamos acolher em vez de rejeitar. A reconciliação com Deus sempre nos leva à reconciliação com os outros. Agora, convido você a refletir. Há algum irmão que você tem evitado? Alguma ferida que ainda dói? Coloque isso diante de Deus. Peça a graça de reconhecer o outro como irmão e não como rival. Porque Jesus, nosso Senhor, morreu e ressuscitou para restaurar essa fraternidade que o pecado destruiu. Ele é o novo Abel, o justo que inocente derramou seu sangue não por ódio, mas por amor. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e deixe nos comentários sua oração pelos seus irmãos. Que a paz de Cristo possa reinar em nossos lares e que nunca nos esqueçamos, não somos guardas uns dos outros, somos irmãos. Até o próximo episódio. Shalom.